Então, pessoa, eu acredito que de todas as insanidades, perplexidades e caos estabelecidos para esse século XXI, nada tenha sido mais escandalosamente desequilibrado do que a gestão da infância e da adolescência na dinâmica de mundo ultramoderno. Sim, um colapso está instaurado. Desde abusos, violências cada vez mais medievais e incompreensíveis, até uma cultura quase incompreensível vinculada ao virtual e a perda quase que completa da responsabilidade da família e das instituições sobre a gestão da infância. E sim, você vai precisar escrever sobre tudo isso na sua redação e mais alguma coisa. O eixo infância talvez seja um dos mais cobrados nas provas de todos os tempos. Inúmeras vertentes, inúmeras facetas, você precisa dominar e nós precisamos aqui, francamente, de um repertório que você consiga colocar em qualquer um dos desequilíbrios que você precisa explicar dentro do seu texto, né? É o propósito, é o propósito. Espero que eu consiga alcançá-lo e te dar aí umas referências-chave para você encaixar em quase tudo, tá bom? Vamos lá? Eu acredito que uma das matrizes mais fáceis e mais dinâmicas para se discutir dentro da dinâmica da infância e da loucura que eu estou descrevendo em que ela está, seja talvez o adiamento ou a perda da capacidade de sair dela. Sim, a infância é um estágio de evolução humana e me parece que nós temos mais Peter Pans do que qualquer outra coisa no cenário que nós estamos inseridos. Há um adiamento da maturidade ou um desvio do que deveria ser maturidade para um estado de menoridade permanente, né? Esse conceito de menoridade, maioridade, foi amplamente discutido por Kant, inclusive maioridade de Kant já foi tema de vestibular da FUVEST, um caos, né? Uma redação filosófica, mas enfim, já foi tema por lá. E me parece que na organização dessa sociedade não houve ainda um entendimento do que fazer no cenário da infância e da adolescência para conduzir essas pessoas em transição para um estágio de autonomia, de liberdade consciente, de criticidade, de domínio de si e do meio onde se está inserido. Ou seja, há um retardo, um adiamento da vivência da maioridade, dessa autonomia frente ao mundo. Então, nós encontramos aí uma geração com uma dificuldade gigantesca de transitar de população em idade ativa para população economicamente ativa. Nós vemos uma dificuldade gigante de entender dinamismos políticos e assumir a responsabilidade sobre a gestão do país. Afinal, nós estamos dentro de uma democracia cuja base fundamental é o sufrágio universal, é a possibilidade do voto e da participação. Parece que a maioria não sabe direito o que fazer com isso, ou como lidar com isso. Nós estamos vivendo um colapso de saúde mental em relação a uma geração, e eu me incluo nela, que não sabe direito o que fazer com a vida adulta, ou como lidar com o excesso das responsabilidades, com a demanda de trabalho, com as exigências sociais. Nós estamos completamente perdidos em relação a como sobreviver, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, do ponto de vista cultural. Estamos cada vez mais esgotados, com a cara enfiada no telefone, esperando uma resposta mágica que nos diga como é para jogar esse jogo aqui, para o qual nós não recebemos instruções. Então, de certo modo, nós estamos contornando a evolução ou tentando evitar o tempo dentro dessa terra do nunca, onde nenhum de nós, francamente, quer envelhecer. Estamos cercados aqui, né, pelo Capitão Gancho, que nos mostra que o tempo passa, pelo Capitão Gancho, que diz que o tempo devora, é o crocodilo que come a mão do capitão junto com o relógio e que está constantemente avisando para ele a sua hora vai chegar, o tic-tac não para e o tempo devora. E nós ainda não conseguimos entender o que fazer com isso. Estamos meio que ilhados, né? Meio que presos nessa ilha eterna da maturidade que não chega.
somos todos meninos perdidos. Há várias explicações para isso ter acontecido assim, né? Houve uma mudança abrupta das parentabilidades ou do entendimento do que a família deveria fazer ou agir em relação aos seus filhos. Nós fazemos parte de um universo em que a família já não sabe mais quais funções lhes cabe. É o que Bauman chama de instituições zumbi. E a primeira instituição com a qual Bauman exemplifica esse processo é a própria família. O que significa o zumbi aqui? Está vivo, porém morto, né? Está vivo, mas não está realmente atento ou consciente das suas funções. Houve uma mudança muito grande em relação a isso, abrupta, né? O que é a função do pai, da mãe? Quais limites são necessários ou não? De que modo esses limites ou essas responsabilidades devem conduzir a vida adulta ou não? Até quando adiar a vida adulta? Até quando dá para ser um adolescente de 30 anos? Nós não sabemos. Ninguém tem a resposta. Se é melhor manter esse complexo de Peter Pan, o complexo de Hebe e manter a juventude eterna, ou se nós devemos envelhecer radicalmente, encarar as rédeas de um mundo que está em colapso e evitar que nós sejamos engolidos pelo caos. O que fazer? Então a administração da infância está meio perdida nesse limbo, sabe? Uma parte disso também tem a ver com pós-guerras. Quando eu digo pós-guerras, eu me refiro às três, né? Primeira, segunda, Guerra Fria. Porque no fim desses colapsos, o nível de liberdade oferecido para a população foi muito grande para se reconstruir conforme os seus desejos e os seus princípios. E adivinha, ninguém conseguiu se reconstruir direito. E nós estamos tentando encaixar as peças até agora. Essa liberdade, na verdade, se transformou em angústia, como diria Sartre, e nenhum de nós está sabendo como fazer com a vida nesse rolê. Então, nós estamos, de certo modo, presos a essa infância eterna, a essa menoridade kantiana, sem saber como lidar com tudo. Veja que esse argumento não diz respeito só à gestão da infância e da adolescência, mas à administração de uma geração inteira completamente perdida. Então somos todos nós crianças perdidas, indefesas, meio que vagando na terra do nunca, esperando alguém nos dar a resposta de qual botão apertar para começar a vida de fato. E nenhum de nós ainda recebeu essa resposta. Eu mesmo sinto que tem uns dias que eu sei o que fazer, em outros dias eu estou completamente perdido, né? Veja também que essa época, principalmente do século XX em diante, rompeu com quase todas as tradições emancipatórias. Sabe, aqueles rituais que fizeram parte das gerações anteriores e te diziam, ó, aqui freou uma etapa da vida, aqui você começa outra. Sei lá, os rituais que levavam ao trabalho, o debutar, né, das meninas que as mostravam como mulheres para a sociedade, os casamentos como rituais emancipatórios também. Nós não fomos emancipados ainda. Por isso que eu estou dizendo que essa infância fica meio num limbo que não rotula, sabe? Uns rótulos necessários para a gente guiar a caminhada sobre onde você está. Em que ponto você está na vida? O que eu deveria estar fazendo com 10 anos? O que eu deveria estar fazendo com os meus 15 anos, com os meus 18 anos ou agora com os meus 30 e tantos anos? O que era para ser feito? Qual ritual ou tradição marca a vida e o que eu devo fazer nesse momento? Nós somos muito livres e ao mesmo tempo estamos muito perdidos em relação a praticamente tudo que diz respeito à formação dessa sociedade doida, ultramoderna, líquida, como diria Bauman, e angustiante, porque estamos todos nós completamente perdidos, né? Então, esse retardo, esse atraso da maioridade tem sido um dos maiores dilemas sobre como administrar a infância e a adolescência e torná-la saudável, produtiva, né? E, claro, satisfatória para a criança, para o adolescente ou para os adultos perdidos no rolê, né?
Para além disso, nós podemos ir a uma pauta um pouco mais palpável, para além desses comportamentos, a respeito da dinâmica de proteção à criança e ao adolescente. Afinal, acabo de dizer que existe um cenário grave de abusos, de violências, existe o cenário do abandono infantil, infanto-juvenil, existe alienação parental, ou seja, um rol gigantesco de crimes envolvendo a infância e a adolescência. Se você abrir qualquer rede social a qualquer momento agora, você vai encontrar uma lista de problemas vinculados à infância e à adolescência ou de colapsos vinculados a essa realidade. Estranhamente, nós somos uma democracia pautada em princípios cidadãos. Nós temos um estatuto bem feito, o Estatuto da Criança e do Adolescente, promulgado nos anos 90, e deveria dar conta de toda essa realidade. Afinal, o Estatuto é completo. A Constituição também é completa. O direito à infância está previsto, inclusive, como cláusula pétrea na Constituição. Artigo 5º da Constituição Federal de 88. E por que nós não conseguimos proteger ou prover uma infância ou uma adolescência de qualidade dentro desse cenário? Bem, talvez esse aí seja um dos repertórios mais práticos para você colocar na maioria dos seus textos. Simplesmente porque houve uma preocupação muito grande com essa superestrutura, com o código da lei, com a escrita do documento, com a formação ideológica a respeito do que a criança e o adolescente precisam, mas não houve infraestrutura, sabe? Base material concreta, investimento, construção de delegacias, formação de pessoal, determinação de especialistas, composição de secretarias, ampliação dos estatutos, dos conselhos tutelares, estabelecimento de conselhos tutelares dentro das escolas, treinamento de professores para a gestão da infância e do adolescente. O professor não tem que saber só a matéria que ele leciona, tem que saber lidar com legislação e lidar também com, vamos dizer, a integridade da criança e do adolescente, não só da forma intuitiva, como a maioria faz. Porque a gente não é tio, a gente é profissional. Fazer o quê? Como é para tratar? Como é que eu lido? Eu vejo que a criança está sendo abusada em casa, está sendo negligenciada, está passando fome, está sendo abusada. O que eu faço? A maioria não sabe o que faz. A maioria de nós não sabe o que faz, nem como profissionais, nem como cidadãos. Não tem. Divulga. Cadê a delegacia? Cadê a instituição? Cadê a fiscalização? Essa dimensão que eu citei de superestrutura e de infraestrutura é de Karl Marx. Marx menciona que uma instituição só realmente funciona quando ela tem equilíbrio entre superestrutura e infraestrutura, a parte ideológica e a parte física. E essa parte física também envolve, dinheiro. Infelizmente, no cenário brasileiro, para quase todos os problemas que a gente discute, esse desequilíbrio é patente. Ou seja, existe uma superestrutura, uma matriz ideológica muito bem feita, muito bem estabelecida, muito bem promulgada, como nós temos estatutos e leis para quase tudo já determinado nesse país, e o investimento é muito pífio, não chega nem perto do que precisaria ser. Então esse desequilíbrio, infelizmente, ferra com tudo. Vivemos aqui aquilo que Sérgio Buarque de Holanda chama de amadorismo, que envolve uma ambição muito grande em torno do que deveria e do que é necessário fazer. No caso da infância, existe uma ambição muito grande sobre a promoção da dignidade, do desenvolvimento, da prosperidade da criança e do adolescente, e uma capacidade de execução amadora, pífia, mal feita, capenga. A gente não deu conta de, assim, funcionando, não funciona. Aí lindo no papel e péssimo na prática. Esse desequilíbrio entre legislação e execução é um argumento fixo para praticamente todos os textos que você for escrever na vida. Esse especificamente sobre o eixo infância dá para estabelecer o ECA como matriz. O texto é bom, a execução é ruim, e você tem esses repertórios complementares aí para amadorismo, como base, ou essa matriz de infra e superestrutura de Marx que combinam com praticamente tudo. Essa é uma tese quase que universal, certo? E não é da agora, Estou aí te contando que a Constituição é de 88, o Estatuto é de 90 e não tem muita novidade por aí. Entra governo, sai governo, entra pauta política, sai pauta política, e tá aí o mesmo desastre até agora.
né? Pois então. Para além disso, eu acredito que, mais especificamente aí, não dos anos 80, 90, como eu estou dizendo, mas para o século 21, a cybercultura tem influenciado também demais o que a criança ou adolescente entendem por realidade e a forma como dialogam e se desenvolvem nela, né? Esse conceito de cybercultura foi cunhado por Pierre Levy. Pierre Levy falou sobre isso lá nos anos 70, 80 fora, e hoje isso é a nossa vida. Um novo código de comportamento, uma nova conduta, uma nova cultura condicionada por isso aqui, ó, pelo espaço virtual e pela formação de um novo código de vida, de sociedade estabelecida aqui dentro. Tem muita coisa que faz parte desse código de conduta. E eu acredito que no campo da infância e da adolescência nós tenhamos aí algumas marcas perigosas para você polemizar dentro das suas teses. Uma das mais perigosas talvez seja essa chupeta virtual em que o espaço virtual se tornou. Você já deve ter reparado que o espaço virtual é babá de criança e de adolescente, né? Esse aqui é o menino quieto, você enfia um celular na cara dele. É uma galinha pintadinha, é o catálogo inteiro dos serviços de streaming focado na infância. Tem. Os youtubers que produzem tudo para criança, focado no universo da criança e adolescente. Não. São os jogos, os trocentos jogos, games focados no interesse da criança e do adolescente. E o que isso cria? Na verdade, isso cria uma super oferta de satisfação. A criança é exposta a coisas que ela ama constantemente, 100% do tempo. E caso ela fique em algum minuto, algum centésimo de segundo entediada, frustrada com alguma coisa, ela tem um catálogo infinito de possibilidades de substituição para que ela não conviva com a frustração, para que ela não conviva com o tédio. E isso é perigoso, meu senhor, minha senhora. Muito perigoso. Porque o que nos forma enquanto seres sociais é sim a insatisfação e a frustração. O mundo não é agradável e simpático conosco o tempo todo, né? As pessoas são chatas às vezes. Alguns contextos são maçantes, são frustrantes. Nós precisamos fazer muita coisa que nós não queríamos, mas que são necessárias. Às vezes essa aula aqui, inclusive, faz parte dessas coisas que você não queria fazer, mas que você precisa para alcançar um objetivo maior. E talvez esse objetivo maior ainda não faça parte do que você realmente quer, mas você precisa passar por isso. Então, a vida envolve esse choque das frustrações, das insatisfações e dos múltiplos tédios que nos tornam maiores e mais maduros. Agora pensa, o universo da criança e do adolescente que são expostos 100% do tempo a uma demanda satisfatória no virtual. Pergunto para você, ele vai querer conviver com as frustrações do mundo real? Ele vai se sujeitar às chatices do mundo real? A convivência com os pais? As demandas de escola? As demandas de relações sociais, de trabalho depois? Então, você cria aí para esse universo da infância e da adolescência cybercultural um nível de violência maior, de intolerância maior e de isolamento cada vez maior. Se não envolver, claro, um nível de depressão muito grande, principalmente pelo choque entre o que ela tem no virtual e o que ela é obrigada a encarar no real. Ela não quer deslocar do mundo do virtual para encarar o real. Esse isolamento, inclusive, no Oriente já tem nome, é chamado de hikikomori. Os hikikomori são esses fechados em casa e fechados no próprio quarto e transmitem ou transformam o mundo no contato com o virtual. A primeira vez que eu tive contato com esse conceito, hikikomori, foi na obra Enxame Virtual do Han Byung-chul, que é um teórico coreano excepcional, inclusive nas leituras sobre essa realidade que a gente está vivendo. Então pensa que desastre de um bando de rei sol, de crianças que acreditam que são o centro do universo e que o mundo deve existir para satisfazê-la. Tá ouvindo, Lucas Neto? Pois então, você está criando uns demônios, porque a criança não sabe conviver com o mundo real, ela não sabe conviver com frustração, porque você mostra para ela um mundo em que ela é a estrela.
E nenhum de nós é estrela, nenhum de nós é importante de fato. A maior parte de nós é figurante da história de outras pessoas. A maioria não tem muito protagonismo, nem muitas habilidades, nem grande inteligência, nem grande talento, muito menos beleza. No entanto, o mundo virtual, as redes nos trazem esse universo da ilusão em que todos nós somos astros do rock, todos nós somos herdeiros de alguma monarquia, todos nós somos um astro de cinema. E o mundo não é isso, né? Então essa fronteira entre o virtual e o real passa a ser diluída. E aí a criança ou o adolescente cria um mundo em que ela mergulha no virtual e ela passa a acreditar que aquilo é a vida. Ela cria um avatar de si, um personagem para viver lá dentro. Quem usa essa expressão, avatar, para avatarização nas redes, é Zygmunt Bauman, para dizer sobre essa nossa criação de um personagem. Lá dentro, nas redes, nós somos mais divertidos, nós somos mais alegres, nós somos descolados, nós temos meme, figurinha, vídeo para absolutamente tudo. E as habilidades para o mundo real vão ficando mais limitadas. As inteligências vão ficando cada vez mais atrofiadas. A capacidade de resolver conflitos e de se envolver com eles vai ficando cada vez mais reduzida. E nós criamos uma parcela da população cada vez mais alienada, cada vez mais inábil para o mundo, cada vez mais incapaz de guiar essa sociedade para um lugar que não seja a completa inanição. Tenho medo. Tenho medo de uma geração que não saiba lidar com nada que não seja a própria imagem, um nível de narcisismo que impeça que ela realmente lide com os outros, ela entenda a importância das relações sociais. Você cria aí uma atitude blasé, que para Georg Simmel é o ápice da indiferença, dane-se os outros, eu não tenho nada a ver com isso, eu tenho o meu mundo, eu mergulho nele, né? E uma perda completa da possibilidade mesmo de nós construirmos um mundo um pouco mais equilibrado. Eles vão sofrer, afinal de contas, como se fosse uma colônia de bactérias que não trabalha para se alimentar e vai sucumbir sobre si mesma. Mais ou menos isso. Meio trágico, sei que é meio trágico, mas é o que nos espera por aí, né? Para além disso, voltando ao campo das violências, dos abusos e de tudo mais, eu acredito que uma das matrizes de repertório, uma das bases mais fáceis de você discutir, tem a ver com a cultura da infância, ou com um código a respeito do que nós acreditamos ser certo para a criança. Já percebeu que todo mundo tem uma ideia mais ou menos pronta a respeito de como educar, de como administrar a infância ou a adolescência? Não, tem que bater. Tem que pôr de castigo, você tem que pôr limite nesse menino. Não é assim que faz. Você tem que falar assim, você tem que falar assado. É isso que dá certo, aquilo que não dá. Mesmo que nós tenhamos passado aí mais de um século desenvolvendo a psicologia infantil e a pedagogia, não houve avanços reais sobre esses princípios que as pessoas guardam, sobre essa cultura da infância. E eu aqui recorro e invoco Michel Foucault para me ajudar nesse debate. Que Michel Foucault comenta que, para além da ciência ou da lógica, existe um poder que governa essa sociedade chamado biopoder, ou poder disciplinador. É mais forte, inclusive, que armas, é mais forte que exércitos, porque é um código de valores e de comportamento que determina quem pertence a essa sociedade, como agir dentro dela e quem está de fora. Nós vivemos condicionados por esses códigos de comportamento. Não é à toa que eu estou dizendo que existe uma cultura já pré-moldada sobre como administrar, inclusive sobre como olhar a infância e a família, né? Porque a família é sagrada, porque mãe sabe o que faz, porque pai deve prover a família, o pai sempre protege, por aí vai. Uma cultura, né? Isso significa que se existe um valor cultural fechado, estabelecido, moldado dentro de uma dinâmica de poder, de controle sobre pessoas, de um biopoder, como eu estou dizendo, de Michel Foucault, as violências, os abusos, as atrocidades não são percebidas como problema, porque elas estão dentro dessa cultura.
Então, as humilhações, a alienação parental, a negligência nos cuidados, a violência, as humilhações, né? Tudo isso já faz parte dessa cultura. Então, não é questionado. Assim como o que a mãe faz ou o pai fazem, na verdade, os pais costumam ser os maiores autores de violências contra a criança e o adolescente, também não são comentados como problema. A própria criança ou adolescente também não percebe que ela é vítima de violência ou abuso, já que aquilo é a realidade que ela conhece, é a realidade com a qual ela tem contato, é a realidade que ela acha que é certa. Ela só vai perceber que foi vítima de alguma coisa quando cresce, porque alguém conta para ela. Ou ela tem contato com alguma matriz de conhecimento que ela não tinha antes. Você está percebendo o tamanho do problema? Então é difícil sugerir o combate a uma violência, a uma dinâmica de abuso, de dano, de alienação ou de negligência, quando esses comportamentos já fazem parte do código de poder daquele grupo social, daquela dinâmica de sociedade, quando esses comportamentos foram banalizados. Dona Hannah Arendt chama isso de banalidade do mal. Um comportamento, por mais cruel, por mais brutal, por mais violento que seja, se ele está dentro de uma cultura e se ele é repetido ao longo do tempo, ele passa a não ser percebido como um problema. E fica muito difícil você quebrar, se ninguém nota que é errado. Você vê depois que a criança morreu, ou depois que os casos vêm a público. Mas isso raramente vem. Os casos que a gente vê a público são raros, já que dentro dessa cultura da infância, o código de comportamento é não se meter em assuntos de família, porque a família sabe o que faz. Tá vendo? Então, é complicado você dizer isso para quem abusa ou para quem violenta, já que para essas pessoas elas não estão erradas. Os pais não se veem como errados, os abusadores não se veem como errados, porque o código de conduta permite e porque esses males foram naturalizados dentro da composição dessa sociedade. Não é à toa que você vê aí na mídia a criança que foi abusada durante anos da sua existência e foi conseguir denunciar depois de tempos, porque ela não tinha percebido o problema, porque a família não viu o problema e porque aquele comportamento foi naturalizado. Grave isso, muito grave e angustiante dizer isso de uma família sacralizada, oligocêntrica, que não consegue perceber-se como mal. E aí nem séculos de terapia são capazes de curar as feridas que são deixadas, né? Porque dentro desses códigos de comportamento acreditam que a infância apaga. Sei lá, quando cresce, esquece. Não esquece, todos nós, eu aqui que estou falando para você, você aí que me ouve, todos nós somos um amontoado de traumas e feridas e estamos aqui desengonçadamente tentando sobreviver ao que fizeram conosco. Estamos tentando sobreviver aos golpes que todos nós levamos. Estamos tentando sobreviver a uma cultura de violência, de abuso e de exploração sobre a qual nós nunca ficamos sabendo, porque para nós era normal, porque era o único universo que nós conhecíamos e nós começamos a introjetar culpa por ser abusado, culpa por ser violentado, culpa por ser vítima, porque nos mostraram que era errado de alguma forma, mas era parte da cultura, a família é sagrada, a família não pode ser denunciada, porque na cultura da infância a família é sagrada e a criança não pode reagir, a criança não tem voz. A criança só adquire voz quando ela já não pertence ao grupo da família. Você consegue perceber a dificuldade de quebrar isso? Não existe lei que consiga quebrar
um sistema cultural tão forte. Por isso, Foucault menciona que o biopoder é uma das formas de controle social mais eficazes que já existiu, mais forte que exércitos, que armas ou qualquer outra coisa, porque conduz o nosso comportamento. E nós temos medo da rejeição, nós temos medo do ostracismo, nós temos medo que nos apontem o dedo e digam que nós somos culpados de alguma forma. Nós não queremos afrontar o padrão de comportamento e essa cultura estabelecida sobre nós. Então, é o silêncio e a perpetuação desses comportamentos. E aí surge, né, as indignações em rede, quando crianças são mortas, estupradas, engravidadas ainda na infância, arremessadas de janelas, né, esquartejadas, enfim, das inúmeras manchetes que estão espalhadas nas redes todos os dias. A indignação surge depois, mas nenhuma indignação antes, para quebrar essa cultura. Ou para dizer que essa cultura ou esse código de comportamento é destrutivo e tem nos tornado pessoas perdidas em relação a como nos defender, a como sobreviver a isso e a como lidar com os destroços que deixaram ao longo da nossa infância. Porque não, nada que acontece na infância é esquecido. Nós carregamos as cicatrizes, nós carregamos os traumas, nós carregamos todas as memórias, vivas, pulsantes, como uma ferida aberta. Não tem como apagar. Então, passou da hora, não é? De tentar questionar essa cultura. Nós conseguimos liquefazer muita coisa. Muitos debates cresceram, muitos. Cresceram os debates contra racismo, cresceram debates contra machismo, né, e essa estrutura patriarcal que nos governa, mas ainda não cresceram debates a respeito da infância. A infância ainda é um tabu, é um assunto tabu. Muito raramente se fala. Se fala depois. A indignação surge depois, por poucos dias, até que a próxima manchete surja, né? Mas nada que quebre essa cultura. Então, nós temos aí uma dinâmica pesada para discutir. Acredito que essas teses se encaixam em quase tudo. E eu preciso, a partir desse eixo, desdobrar temas possíveis. Todos são valiosíssimos para discutir. Eu quero que você me aponte quais recortes você quer que eu desdobre para lançar argumentação, para quais áreas eu devo bifurcar disso aqui, ou trifurcar, ou multifurcar, se essa palavra existir, para a gente conseguir dominar esse assunto, não só para os textos, mas talvez para a vida, para evitar que as feridas sejam abertas, né? Espero aí seu palpite a respeito.